Bom dia, com muita alegria. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro medo, que é o medo de crítica. Nós falamos sobre o medo de morte, medo de pobreza e hoje medo de crítica. Quero lembrar a você que o medo ele é um sentimento de pânico diante de uma situação de perigo real ou imaginária. Pois bem, o medo de crítica é algo que está muito presente conosco. Vou mostrar para você aqui algumas coisas. Primeiro, medo de crítica está associada à questão do status social. Esse aí é um dos primeiros medos de crítica que desenvolvemos na vida, né? Desde quando somos da nossa infância, nós somos conduzidos a fingir um status que não temos, principalmente quando nós nos encontramos com pessoas e fazemos amizades que pertencem a uma classe social mais elevada. É muito comum que as crianças desenvolvam uma ficção do ter e nunca tiveram, de que já foram em determinados lugares que nunca foram, para serem aceitos. O segundo medo de crítica é a questão do corpo. Nós somos diferentes e tem aquelas pessoas na sociedade que têm uma aceitação de beleza física muito melhor do que a nossa. Então é comum você ouvir as pessoas dizendo eu fui em uma festa, só tinha gente bonita, e quando a pessoa é menos privilegiada desses dotes da beleza, ela se sente inferior. Então esse medo aflora. Terceiro, nós podemos desenvolver o medo de crítica também por causa daquilo que nós vestimos, né? Está muito associado com a questão do corpo, mas por aquilo que nós vestimos. De não sermos aceitos porque a nossa calça é rasgada, ou se ela é de tergal, ou se ela é de alfaiataria, enfim. Mas nós temos este receio muitas vezes. E também o medo de falar em público e as pessoas nos criticarem. Isso também é muito comum. Algumas pessoas me procuram para dar aí algumas dicas de como falar, para vencer o medo de falar em público, de serem criticadas. E finalmente o medo de ideologia, aquilo que nós cremos. Por exemplo, eu sou um cristão. Dentro da sociedade que eu vivo, professar a minha fé, o que significa? Significa que eu tenho que tomar a ideia de todos aqueles que estão seguindo determinado partido político ou uma personalidade política? Não. Ser cristão é muito mais do que isso, eu estou acima dessa linha, então eu sigo Jesus e eu vou andar com Jesus, mesmo que isso implique em posicionar-me, né, diante desse cenário. Como vencer tudo isso? Veja só, primeiro é preciso que nós nos aceitemos como nós somos. Enfrentar o medo de ser criticado é primeiramente uma vitória sobre si mesmo, vencer a si próprio, ter um índice bom de autoaceitação. Em segundo lugar, saber que é necessário preparar-se. Se é falar em público, prepare-se, estudando a língua portuguesa. Se você for falar em uma outra língua, o inglês, por exemplo, estude bem o inglês, tenha uma boa fluência e treine. Vá para frente de um espelho, fale sozinho, faça diálogo sozinho e assim por diante. Preparo e treinamento. E por último, nunca finja ser quem você não é. Seja apenas quem você é. Se tiverem que gostar de você, eles gostarão e te aceitarão do jeito que você é. Lembre-se de uma frase de Santo Agostinho, muito interessante, que diz assim: eu prefiro os que me criticam porque me corrigem, porém, muitas vezes aqueles que me elogiam são aqueles que me corrompem. Bom dia para você, muita alegria. Grande abraço.